Saúdo-vos com a santa paz de Deus, aqui é Asher Nascimento falando e sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso canal CCB Estudos. A paz de Deus, seja bem-vindo ao grupo CCB Estudos. Eu sou Asher Nascimento, servo do Deus Altíssimo, pesquisador bíblico e vamos iniciar o nosso estudo de hoje em nome do Senhor Jesus. Então, querida Irmandade, o nosso estudo de hoje do canal é: os apóstolos santificavam o domingo? Ouço muitas pregações citando algumas passagens bíblicas como base de que o primeiro dia da semana, também conhecido como domingo, é um dia santo. Inclusive, tais passagens citam de que os apóstolos realizavam liturgias especiais neste dia, confirmando assim a sua santidade como o dia do Senhor. Mas vamos então nesse estudo ver a verdade à luz das Escrituras Sagradas. Vamos iniciar então contextualizando, lendo estas duas passagens que passam este entendimento. Vamos ler primeiro os Atos, capítulo 20, verso 7. Leia comigo. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Vamos ler agora então 1 Coríntios 16, versos 2, que diz: No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Muitos então, ao lerem tais passagens bíblicas, compreendem de que, pelo fato do pão ter sido partido e as coletas terem sido ordenadas no primeiro dia da semana, confirma então a santidade do domingo. Pois a ilusão de que este dia é um dia santo é atrelado com o dia da ressurreição de Cristo, que através da nossa Bíblia traduzida nós temos a impressão de que foi no domingo, mas não foi. Cristo não ressuscitou no domingo. Eu tenho um estudo provando de que isto não aconteceu no primeiro dia da semana. Acessem através do link na descrição deste vídeo. Mas vamos então falar sobre o partir de pão. Realmente ele era feito apenas no primeiro dia da semana, apenas no domingo? Leia comigo a passagem de Atos, capítulo 2, do versos 46 ao 47, que diz: Diariamente permaneciam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Vemos então agora, através deste outro relato bíblico, de que o pão ele era partido em qualquer dia da semana nas casas dos cristãos recém-convertidos e não num dia específico. Mesmo já constatando de que o pão ele era partido em qualquer dia da semana, vamos mesmo assim fazer uma exegese destas duas passagens bíblicas, pois há algo muito importante que vocês precisam saber. Vamos ver então primeiramente como está essa passagem de Atos 20, verso 7, no manuscrito no grego koiné. Endetemia ton sabaton sinegnemon reconclasaiaton ropaulos dielegeto antois melon exienai teton logon mecri mesonictio. Conforme vocês podem ver, eu deixei grifada nessa passagem de Atos 20, verso 7, a expressão miaton sabaton. Vamos deixar reservada e lermos então 1 Coríntios 16, 2 no grego. Catamian sabaton recastus rimon par realton titon desaurison rote ean eudotai rinamen rotan eudolote loqueai ginon tai. Então eu deixei grifada em Atos 27 a expressão grega miaton sabaton, e em 1 Coríntios 16, versos 2, a expressão mian sabatou. Vamos ver o significado de ambas. Bom, nessas duas passagens que eu grifei aqui no grego koiné, esses dois vocábulos gregos, sabaton e sabatou, possivelmente vocês que examinam as Escrituras perceberam certa semelhança destes dois vocábulos com a palavra sábado, certo? Mas não é à toa que elas se parecem com a palavra sábado.
Apesar de que em ambas passagens as duas expressões foram traduzidas como primeiro dia da semana, eu vou provar de que não significam tal frase. Em Atos 20, verso 7, vemos então 3 vocábulos importantes, acompanhem comigo. Primeiro, o vocábulo grego mia, o código de referência G1520, que significa o número 1, um numeral não ordinal, não significa primeiro e sim 1. Vemos o vocábulo tom, que o código de referência é G3588, que significa este, aquele, que, estes, aqueles e etc. É um artigo definido. Vemos também o vocábulo sabaton. O código de referência é G4521, que significa, então, 7º dia de cada semana ou sábado. Já em 1 Coríntios 16, versos 2, veja esses 2 vocábulos importantes, que também foram traduzidos como primeiro dia da semana. O vocábulo grego mian, que o código de referência é G1520, é da mesma raiz de mia, que nós vemos de Atos 20, verso 7, que significa o número 1, não o primeiro, não significa primeiro, não é um numeral ordinal, significa 1. E vemos a expressão sabatou, que também tem o mesmo código de referência G4521, que significa o 7º dia da semana ou sábado. Essas 2 palavras, elas vieram da raiz grega sábato, certo? A diferença é de que em Atos 20, verso 7, este vocábulo está no genitivo neutro plural e em 1 Coríntios 16, 2 está no genitivo neutro singular. Então, ambos vocábulos grego, sabaton ou sabaton, vieram da raiz grega sabato, que por si também foi originada da palavra hebraica shabat. Vejam as semelhanças do vocábulo, certo? E Shabat, conforme vocês podem ver aí do lado, referência H7673, tem como significados descanso, descansar, parar, terminar, e culturalmente conhecido como 7º dia da semana, e dia de descanso de algumas festividades santas que foram dadas aos israelitas e a todo o povo que quisesse fazer parte do povo de Deus em Levítico 23. Então o Shabat tem esses significados, também é uma palavra conhecida por aqueles que examinam as escrituras. Shabat, então, resumidamente, significa sábado, e sabaton, que originou do Shabat, também significa sábado. Então, já a partir daí, vocês veem que não há lógica gramatical das 2 expressões miaton sabaton ou mian sabaton significar primeiro dia da semana. Não há lógica, pois também a palavra, o vocábulo grego, que significaria 1 em número ordinal, ou seja, primeiro, seria a palavra prote, que nós não vemos em ambos os textos. E mesmo se existisse a palavra prote sabaton, estaria significando primeiro sábado e jamais primeiro dia da semana. Vamos ver então como ficam as 2 passagens na tradução correta. Atos 20, verso 7. Em um dos sábados, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. 1 Coríntios 16, 2. Em um sábado, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Pois no manuscrito legítimo de Atos 20, verso 7, o vocábulo sabaton está no plural. E em 1 Coríntios 16, versos 2, o vocábulo sabaton está no singular. Fazendo então uma minuciosa análise em toda a construção gramatical grega da época, tanto no grego koiné, que era um grego popular, e no grego ático, que era um grego mais clássico, eu não encontrei nenhum precedente que apontava que sábado significava semana. Tanto que no calendário juliano, que era vigente naquela época, nos dias das semanas não existia também o nome sábado. No calendário juliano nós vemos aqui, acompanhem comigo, cada dia da semana tinha o nome de um deus, certo? De um deus romano. Por exemplo, domingo significava sol,
segunda Lua, terça Marte, quarta Mercúrio, quinta Júpiter, sexta Vênus, sábado Saturno. Então nós não vemos nenhuma referência no calendário juliano da época sobre a palavra sábado, não existia no calendário grego. Então fica bem claro de que, ao fazer a tradução para os primeiros idiomas, que por exemplo era o latim, a Igreja Católica ela desempenhou uma influência muito grande, transformando a expressão miaton sabaton ou mian sabaton em primeiro dia da semana para dar força ao dia em que ela mesma santificou como o dia do Senhor, ou seja, o domingo. Assista também o meu estudo no meu canal sobre a mudança do dia santo, que trata deste assunto com maiores detalhes. Acesse através do link na descrição deste vídeo. Tanto que a nomenclatura que nós temos no nosso calendário gregoriano, que é domingo, ele partiu da expressão em latim dies dominicus, que significa o dia do Senhor, certo? Então, para já ver a base que veio da Igreja Católica. E antes do domínio católico, tal dia, o primeiro dia da semana, era conhecido como dies solis, ou seja, uma reverência ao deus romano Solis Invictus. Então não, meus irmãos, não existe nenhuma base bíblica de que os apóstolos guardaram o domingo ou consideraram o primeiro dia da semana como um dia santo. Agradeço mais uma vez a sua atenção, a sua participação. Aguardo vocês no próximo estudo e se você não for inscrito no meu canal, se inscreva, ative o ícone do sininho e para receber todas as notificações, pois a cada estudo que eu postar você será automaticamente notificado. Também compartilhe esse estudo em suas redes sociais. Agradeço mais uma vez e saúdo-lhes com a santa paz de Deus. Se você gostou do nosso estudo, curta nosso vídeo e compartilhe em suas redes sociais para alcançar mais pessoas. Também se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos estudos. Deus abençoe.